A gente estava falando antes do intervalo comercial dessa volta do brasileiro para o nosso país de origem, para o Brasil. E estava falando também da dificuldade que o brasileiro está tendo aqui para se regularizar. Apesar de a gente já ter desmitificado que não mudou nada em relação ao arraigo social, que era o que se vinha dizendo por aí, né? Agora, doutora Sabrina, os espanhóis estão migrando, estão indo para outros países, principalmente o Brasil? O que a senhora sente assim? Olha, nós nos dedicamos de uma forma geral a direito internacional, né? Então a gente faz exatamente essa ponte de Brasil e Espanha. E há uma tendência enorme de hoje os espanhóis que estão efetivamente encontrando essa dificuldade econômica de se desenvolver aqui, de buscar uma nova perspectiva e investir no Brasil. Então o nosso escritório tem recebido muitas solicitações de informação para a constituição de empresas no Brasil, para a solicitação de vistos de trabalho. E é um processo difícil, doutora? É um processo lento. Nós vemos sempre a nossa cara da moeda, porque nós sempre dizemos, nossa, que difícil, que burocrática é a vida de um imigrante na Europa. Mas a vida de um brasileiro, de um espanhol no Brasil também é burocrática, sim. Não é impossível, obviamente, mas tem os seus trâmites e eles também só podem ficar 90 dias no Brasil como turistas. Depois tem que sim solicitar todo um procedimento. Por exemplo, aqui nós temos uma documentação praticamente que é única, né? Nós temos o DNI, o NIE, né? Que na verdade você realiza todos os trâmites com ele. Lá no Brasil nós temos o CPF, o RG, e eles se confundem muito com toda essa documentação. Mas enfim, é um processo que a gente está verificando que há uma tendência muito grande de investimentos na área da construção, investimentos na área de novas tecnologias. E o Brasil está aí, o Brasil está aberto para reformar as suas infraestruturas, né? E toda a mão de obra que venha e que nos auxilia é bem-vinda. O Brasil está aberto, há uma série de fomentos, inclusive a nível fiscal em determinados estados para que as empresas se implantem nesses estados. Então, há reduções de ICMS, uma série de situações que, claro, precisam ser analisadas com detenimento, de uma forma antecipada, né, para que se possa fazer um investimento seguro. A verdade é essa. E ao revés, o brasileiro continua vindo para cá, para a Europa? Sim. Diminuiu bastante. Nesses anos que a senhora leva já nessa área, diminuiu? Diminuiu. Esses últimos 2 anos diminuíram consideravelmente. Inclusive, há um processo de retorno. Muitos brasileiros que aqui estavam trabalhando na construção, que estavam não qualificados e que sofreram, né, a crise econômica, esses brasileiros estão retornando aos seus estados de origem e buscando, olha, eu tenho um dinheiro guardado, eu estou montando um negócio no Brasil. Então eles retornam para aproveitar essa boa fase econômica do Brasil. Bom, a gente está falando um pouco da realidade do brasileiro aqui na Espanha, mas a gente também quer a opinião sua de casa, de quem vive na Alemanha, de quem vive na França, de quem vive na Itália, de quem vive aqui na Europa, em outros países da Europa também, para contar para a gente como é a realidade do imigrante aí. Muitos direitos a gente já viu com a doutora Sabrina aqui, que são direitos de toda a União Europeia, e são direitos humanos, direitos que às vezes a pessoa nem sabe que tem, na verdade ela tem, né, doutora Sabrina? É interessante porque normalmente as pessoas pensam que existem só poucas vias de regularização, e não é assim. Nós temos arraigos, nós temos acolhida, nós temos a parte de reagrupação familiar, nós temos vistos específicos para esportistas, para estudantes. Existem uma série de formas de regularização, e exatamente o que a comunidade europeia hoje pretende é informar mais para que as pessoas venham não de forma ilegal, porque estando ilegal vai ser mais difícil se regularizar, mas inclusive anteriormente, quando tenham um projeto de fazer a mudança, de que possam exatamente se adaptar a esse visto que está aí esperando por eles. Basta ser solicitado de forma adequada. Esse é um dos pontos importantes que tanto a Rádio Mais Brasil, Destino Europa, sempre tenta orientar ao brasileiro, ao imigrante.
que você não dê ouvidos aos boatos que se escutam. Que você busca a orientação de um profissional, porque de repente, como comentou a senhora, não existe só uma via de regularização, existem várias vias para se regularizar. Sim. De repente você está ilegal e você pode estar regularizar a sua situação. Há um caminho. Por isso que é importante você buscar a orientação, se informar com quem de verdade entende do problema. Com certeza. É interessante porque existem situações, eu vejo no meu dia a dia, que chegam pessoas ao meu escritório e dizem, não, é que eu tenho um meu amigo que passou por essa situação e isso aconteceu com ele, então é assim. Falei, olha, o seu amigo estava submetido a essa realidade. Só que essa realidade não é aplicável a você. Então sempre existe essa problemática. Não, mas é que o meu primo, o amigo do amigo fez assim, então eu acho que é assim. Não, porque eventualmente um pequeno ponto pode ser fundamental no seu processo. No seu processo. Mudar totalmente o rumo que você tem que seguir. Doutora Sabrina, tem bastante gente querendo participar. A gente tem uma pessoa por Skype. A produção acaba de me dizer que caiu a ligação. Então, quem estava no Skype, por favor, ligue novamente para a gente. O senhor Normando de Paris, não? O senhor Normando da França, de Paris, né? Que quer também aqui deixar a sua opinião com a gente. E você de casa pode participar, pode ligar 0034 91 369 7590. Você pode ligar de qualquer parte da Europa, pode deixar também no site o seu comentário e a sua pergunta que a doutora Sabrina vai responder aqui. A senhora falou para a gente de, por exemplo, comentou rapidamente sobre um visto para esportista, por exemplo. Ou eu já conheci várias pessoas, músicos, artistas, que às vezes estão em uma situação difícil também. Eu sei que na França parece que alguma coisa em relação a isso. Na Espanha existe um certo incentivo para artista, esportista? Incentivo em si não, mas existe uma via que pode ser utilizada, mas não que existe um fomento a que exatamente venham artistas ou algo similar. Não é isso. Existe uma via que pode ser utilizada para solicitar um visto. A gente tem algumas perguntas por Skype, mas antes, Pri, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com a participação de você de casa. Você pode participar, a gente já disse o telefone aí, tem o pessoal participando aqui no Skype, tá difícil conversar e chatear. Vamos aproveitar agora o intervalo comercial para a gente se organizar. Para a gente responder um pouquinho as dúvidas de você de casa. Então a gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, dá tempo ainda de você fazer a sua pergunta.